Ok, então, meus irmãos, boa noite. Nós vamos iniciar aqui o nosso tempo com o pastor Paulo. Na continuidade aqui é o módulo História de Missões, tá? Essa aqui será a nossa aula 7, tá? Das 12 aulas. Então vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Pedir que Deus possa continuar nos guardando aí desse tempo, né? Vamos orar e depois eu quero passar aí para o pastor Paulo para continuar aí o nosso tempo, nossa aula, tá? Vamos orar. Obrigado, Senhor, nosso Deus. Obrigado porque o Senhor é misericordioso. A tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E logo mais, Senhor, ao acordarmos, com certeza vamos perceber que as tuas misericórdias já terão sido renovadas. Nós adoramos o Senhor por isso. Sabemos que o Senhor é soberano, o Senhor não está alheio ou desinteressado de tudo que está acontecendo no mundo hoje, pensando que isso é nada comparado com aquilo que a tua palavra fala que virá mais para frente, Senhor. Mas obrigado porque o Senhor tem guardado a tua igreja, guardado os teus filhos e tem permitido algumas situações, mas tem juntamente providenciado o livramento e providenciado as coisas. Obrigado, Senhor, que possamos entender sempre a tua vontade para nossas vidas. Quero colocar esse tempo aqui com o pastor Paulo, orando por ele, orando pela sua família, especialmente pelo Samuel, a Tafnis, que o Senhor esteja com eles, ó Deus, restabelecendo a saúde dela e guardando-os também, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Colocamos esse tempo diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Paulo, pode ficar à vontade. Amém. Obrigado, Ricardo. Então, vamos continuar com a nossa história, né, de missões. Hoje nós vamos falar sobre alguns movimentos que aconteceram na época da Reforma. E deixa eu me posicionar aqui, só um momentinho, para compartilhar a tela. Então, como o Ricardo falou, essa é a nossa aula de número 7. E hoje nós vamos falar sobre o resultado da reforma naquilo que se refere a missões. Nós vimos um pouco sobre Martinho Lutero, né, aquele momento que marcou, né, a vida da igreja, e a partir daquele momento, né, de Lutero, então houve uma ruptura, né, com a igreja do Estado, e nós fomos chamados de protestantes, né? Até pouco tempo as pessoas não chamavam evangélicos ou crentes, chamavam protestantes, né? Mas tem alguns ainda que utilizam esse nome, né, de protestante. Então, depois desse período da reforma de Lutero, muitos movimentos surgiram. E nós temos aqui pelo menos 3 movimentos, que, se der tempo, vamos falar de todos eles. Se não der para falar de todos eles, na próxima aula a gente conclui. Mas nós temos 3 movimentos. O movimento chamado puritanos, ou movimento puritanista, o movimento pietista e o movimento morávios ou moravianos. Foram 3 movimentos muito importantes, muito significativos no campo de missões, isso acontecendo dentro do novo grupo, né, chamado protestante, né? E
Mas antes de nós entrarmos diretamente nesses movimentos, eu gostaria de compartilhar alguns textos bíblicos que vão nos, assim, digamos, dar uma base para aquilo que vamos conversar hoje à noite. O primeiro versículo nós encontramos em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, é um versículo bem conhecido, um texto muito precioso da palavra de Deus. O apóstolo Paulo falando sobre o seu ministério, sobre a sua vida. Ele escreveu assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja a preciosidade desses versos. Imagine que Paulo era um homem conhecedor da lei, um homem que era bastante instruído e conhecia várias línguas, conhecia vários lugares. Ele era um judeu, como ele mesmo declara, da tribo de Benjamim. Ele era fariseu e também ele era cidadão romano. Ele comprou a sua cidadania. Então veja que não era uma pessoa simples, uma pessoa comum. Saulo era o perseguidor da igreja. Agora nós estamos diante de um Paulo que está trabalhando em prol da igreja, né? Então ele faz essa declaração: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando nós estudamos esses movimentos, nós vamos perceber que as pessoas que estavam vivenciando o trabalho missionário, eles tinham também esse sentimento: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E eu quero começar a aula de hoje fazendo esta aplicação, né, desse versículo e de outros que eu vou ainda mencionar aqui, na nossa vida, na vida de todos vocês. Como eu sempre tenho dito, não é apenas interessante conhecer a história, mas, acima disso, como eu vou aplicar esse conhecimento na minha vida, na vida da igreja da qual sou membro. Então, esse é um desafio para todos nós, pensarmos da mesma maneira como Paulo pensou e como aqueles homens e mulheres se sentiram fazendo a vontade de Deus. Agora já não sou eu a pessoa mais importante, mas Cristo deve ser glorificado, Deus é glorificado. E o outro versículo que eu quero, aliás, são dois versículos que eu quero mencionar aqui, é de Efésios, capítulo 6, versículos 6 e 7, também muito conhecido. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele diz: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como escravo de Cristo, como alguém que está totalmente submisso a Cristo, prisioneiro de Cristo, para fazer a vontade de Cristo. E o versículo 7 diz: fazendo de coração a vontade de Deus. É muito importante isso, fazer de coração, né? Não é por constrangimento, não é porque somos obrigados, não é porque vamos ganhar tanto dinheiro, nada disso. Fazendo de coração a vontade de Deus. Como? Servindo, né? Servindo, oferecendo nosso serviço de boa vontade, como se estivéssemos fazendo para o Senhor, e de fato estamos fazendo para o Senhor, e não como a homens. E os outros dois versículos que eu quero compartilhar aqui é o de Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8, que também é conhecido, né? O apóstolo Paulo, ele continua falando do sentimento dele. Ele diz: o que para mim era lucro, isto considerei perda. Veja aqui
né, as antíteses, né, as coisas que são contrárias, lucro e perda. Mais embaixo, perder e ganhar. Nós não gostamos de perder, né? Não gostamos de perder. Dizem que o brasileiro é fanático por futebol e não gosta que o seu time perca o jogo. Sempre gosta de ganhar, né? Agora, é bom ganhar. Mas veja o que Paulo está dizendo, que aquilo que antigamente era lucro, ele ganhava dinheiro com a vida passada dele. E eu imagino que até perseguindo a igreja, ele era beneficiado financeiramente, materialmente, por isso. Por isso ele se envolvia nesse trabalho. Mas aquilo que era lucro, ele considerou agora como perda, por causa de Cristo, para glorificar a Cristo, né? Então ele diz, sim, deveras considero tudo como perda. Ele novamente enfatiza essa ideia de considerar tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Ou seja, conhecer a Cristo era mais importante. E essa palavra conhecimento aqui não está no sentido de saber. Conhecer está no sentido de ter um relacionamento muito íntimo com o Senhor. Então, ele continua, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. A palavra refúgio aqui significa esterco, coisa desagradável, coisa que não se usa, a não ser na agricultura, alguns usam. Mas ele considera isso como refúgio, algo que não se usa com frequência. Para quê? Para ganhar a Cristo. Então, essas ideias aqui estavam no coração daquelas pessoas que se envolveram com missões logo após a reforma de 1517. Então, vamos ver o resultado, né, dessa reforma. O que aconteceu, né? A gente não vai se aprofundar muito, porque não temos tempo suficiente para se aprofundar, mas eu sempre recomendo que você pesquise, né, isso aí, e certamente você vai aprender muito mais. Então, o que aconteceu? O resultado disso, uma nova compreensão do Evangelho e da justificação. A gente viu com Lutero que ele estava procurando, né, como a pessoa poderia ser justificada. E a pregação que existia era a venda de indulgências. Então, quem comprava as indulgências ganhava aí a justificação, ganhava perdão, ganhava um lugar no céu. E Lutero viu que isso não condizia com o que a Bíblia ensinava, com o que a Bíblia ensina. Ele descobriu que o justo viverá pela fé. Então, houve essa nova compreensão do Evangelho, que é o Evangelho, e da justificação. O Evangelho é a boa notícia, é a boa nova, é uma mensagem diferente, né? É uma mensagem que traz alegria, uma mensagem que traz esperança para o povo, como o anjo anunciou para aqueles homens que estavam lá no campo quando Jesus nasceu, né? Essas boas novas de grande alegria. Então, sabendo que o Evangelho é uma mensagem de alegria, as pessoas estavam ávidas por compartilhar essa mensagem com os outros que não conheciam. Além disso, houve uma nova estrutura da igreja, mais adequada e contextualizada. Nós vimos que os cultos, as missas, eram realizadas na língua latina. Quando eu estava na universidade, eu sempre falo assim, no século passado, eu estudei latim. Eu não sei falar latim, tem algumas coisas que eu me lembro,
mas é um pouco diferente, né? Apesar do fato que a língua portuguesa veio do latim, eu nunca entendi, ouvindo, né, os religiosos, os padres fazendo as missas em latim. Mas agora há uma contextualização. Agora a Bíblia está sendo anunciada, está sendo lida na língua daqueles povos. As pessoas tinham mais acesso à Bíblia na sua própria língua. Então, o alemão já tinha a Bíblia traduzida, né, para o alemão. Então, houve essa contextualização. E também o retorno do conceito bíblico de igreja, porque o conceito original de igreja se perdeu. Igreja como corpo de Cristo, né? como o rebanho, como família de Deus, aquela ideia de um povo separado para fazer a vontade de Deus. Então, essa ideia se perdeu. A igreja, agora, a estrutura era o clero, era aquilo que os seus líderes diziam. Então, houve um retorno agora ao conceito bíblico de igreja. E, aqui, número 4, o lugar para o ministério leigo, né? Lugar para o ministério leigo que facilitou a expansão. Lembra que o ministério leigo foi tirado. As pessoas leigas não podiam fazer nada. Foi tirado do povo as práticas, os estudos, os ensinamentos, né? Então, o clero é que dominava e as pessoas não podiam, as pessoas leigas, né, não tinham uma participação mais efetiva, né, no trabalho da igreja. Então, aí surge o primeiro movimento que nós vamos ver hoje, é um movimento chamado puritanista, ou movimento dos puritanos. Mas que movimento foi esse? Como a palavra diz, né, puritanos é algo que indica pureza. Então, esse movimento chamado puritanismo procurou colocar em prática, na Inglaterra, lá no século XVI, uma ideia de purificação da igreja. Então, era um conjunto de princípios. O puritanismo não era uma denominação, não era uma igreja, não era um grupo denominacional. Era um conjunto de princípios e práticas de um grupo de protestantes que pretendeu purificar a igreja anglicana, ou seja, a igreja na Inglaterra, que ainda seguia alguns preceitos de antes da Reforma. Então, a igreja anglicana estava seguindo alguns preceitos e esses irmãos, que foram chamados de puritanos, trabalharam para realmente purificar a igreja. Então, os puritanos eram calvinistas. A gente já conhece um pouco sobre Calvino, e Calvino foi um homem que trabalhou muito essa questão da graça, né, a graça de Deus, trabalhou a questão da eleição, né, e foi um antagonista do Armínio, né, tem aquela luta, né, entre os arminianos e os calvinistas. E Calvino, então, pregava a graça de Deus, pregava que o ser humano ele é totalmente perverso, ele é depravado, né, a doutrina da depravação, e ele só pode ser salvo mediante a graça de Deus. Pela graça sois salvos
mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, esses puritanos seguiam as ideias calvinistas e se separavam, eram separatistas, e pregavam a doutrina da graça, desde a salvação até a prosperidade material. Não é que eles eram materialistas, que eles pregavam, por exemplo, a teoria ou a doutrina da, como é que chama? A teologia da prosperidade, né? Mas a nossa vida toda, tanto material como espiritual, é dependente de Deus. Então, a graça de Deus faz chover sobre justos e injustos. Por causa da graça de Deus, os justos têm a luz do sol, os injustos também. A graça chamada graça comum, a graça que alcança todas as pessoas. Então, esses puritanos, que eram calvinistas, eles pregavam sobre a graça de Deus. E isso certamente incomodava as autoridades, tanto da igreja anglicana quanto da igreja católica. E por isso eles eram perseguidos. E esses puritanos perseguidos, eles foram se espalhando, foram para vários lugares pregando a graça de Deus. Então, a teologia estava baseada também nos ensinamentos de John Wycliffe. John Wycliffe, a gente lembra, né? Ele foi um grande tradutor da Bíblia para várias línguas. Eu mencionei na outra aula que aí em Belém tem um bairro lá em Coqueiro, né? Uma área lá em Coqueiro, em que os americanos trabalharam na tradução da Bíblia para as várias línguas dos indígenas aqui na Amazônia. Era a AVA, né? A AVA era o nome da escola, mas era o Wycliffe, hoje é ALEM, que tem sede lá em Brasília, Aliança Evangélica Missionária aos Índios. Então, esse Wycliffe, ele deu uma contribuição muito grande traduzindo a Bíblia para várias línguas. Então, os puritanos, eles adotavam os ensinamentos de Wycliffe, como, por exemplo, a salvação pessoal dada somente por Deus. É Deus quem salva. A pessoa não é salva porque ela é membro de uma igreja. A pessoa não é salva porque ela é batizada ou porque ela faz alguma coisa. Ela é salva porque o Senhor salva. Quem salva é o Senhor Deus. É Ele que salva. Ele coloca no nosso coração, Ele abre os nossos olhos e reconhecendo a obra maravilhosa de Jesus, realizada na cruz do Calvário, crendo nele, então ele nos salva. Outro princípio é que a Bíblia é um guia indispensável para a vida cristã. Lembra que antes os crentes não podiam usar a Bíblia. Mas agora é reconhecido que a Bíblia é um guia indispensável para a vida cristã. Por isso, devemos ler a Bíblia, estudar a Bíblia todos os dias. Lembra como era no início, lá com os apóstolos? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né, diariamente, na oração, né, no partir do pão, na comunhão, etc. Então, a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia é fundamental para uma vida cristã sólida. A igreja deve obedecer fielmente às Escrituras. Então, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, é a nossa autoridade. Na nossa declaração de fé da Igreja dos Irmãos e o documento da Aliança Caris afirmam sobre as verdades bíblicas. Né? A Bíblia, toda a Bíblia e nada além da Bíblia é o nosso lema. E também os puritanos valorizavam a participação do leigo no culto e a preparação dos pastores para os sermões. Isso foi muito importante, a participação
do... Oi. Só uma coisa, o leigo, que é o leigo? Eu não O entendi. leigo? Sim. O leigo é aquela pessoa que não tem um cargo, não faz parte do clero. Ele não foi para um seminário, ele não foi reconhecido como um líder, como uma autoridade, mas uma pessoa que é membro da igreja. Então, por exemplo, um exemplo aqui prático, eu estudei, eu fui licenciado pelo corpo ministerial da Igreja dos Irmãos, eu fui ordenado pastor. Então, eu sou ordenado pelo corpo ministerial. Mas o meu irmão não foi. Então, ele é um leigo, né? Ele é um leigo, uma pessoa que conhece a Bíblia, mas ele não teve uma formação, ele não é reconhecido como uma autoridade eclesiástica, mas ele é reconhecido como alguém que tem autoridade bíblica. Não sei se dá para entender isso. Perfeito, sim, sim. Obrigado, tá bom? Entendi. Ótimo. Então os puritanos valorizavam aquelas pessoas simples, aquelas pessoas que podiam orar, podiam ler a Bíblia, podiam pregar, mas não eram reconhecidamente, oficialmente, como líderes, né? fazendo parte do clero. Então, eles valorizavam. Isso é muito, muito legal. E nós vivenciamos isso na Igreja dos Irmãos, né? Pessoas que não são pastores, formados, licenciados, mas que pregam a palavra. Pessoas que são pessoas simples, mas que têm uma vida espiritual, né? Uma vida de intimidade com Deus, elas podem evangelizar, elas podem se tornar até missionários por causa dessa vivência com a palavra de Deus, com o conhecimento que tem, com sua vida realmente dedicada ao Senhor. Então, houve essa, digamos, valorização das pessoas mais simples da igreja, né? E também a preparação do pastor para os sermões, para pregar realmente a palavra de Deus. Lembra que muitos entraram no clero porque tinham fama, tinham dinheiro, não necessariamente conheciam a palavra de Deus. Mas agora, aqueles que vão exercer os cargos, eles devem ser preparados. Nós temos na nossa declaração de missão, né? Nós temos os nossos chamado de compromisso comum da igreja, compromisso da missão, né, comum, treinamento de líderes. E o que nós estamos fazendo aqui no ITG é exatamente isso, treinando líderes, preparando as pessoas para exercerem ministérios, pessoas leigas, mas para exercerem um ministério dentro da igreja local. Então, os puritanos foram chamados, ironicamente, de puritanos. Foi uma ironia, não foram eles que se autodenominaram puritanos. Foram os outros que disseram, olha, os puritanos. Né? Como a palavra cristão. A palavra cristão não foi uma palavra bonita no seu início para nos identificar como seguidores de Cristo. Foi mais uma espécie de deboche por parte dos incrédulos, e nós vimos isso lá no livro de Atos, capítulo 11, que os do caminho foram chamados pela primeira vez de cristãos. Mas a ideia era de pequenos cristos. Olha, lá vai um pequeno Cristo. Isso era o cristão, né? Hoje não tem essa conotação. Mas a palavra puritanos aqui veio de fora daquele grupo como uma espécie de ironia, né? Ironizando aquelas pessoas, por estarem sempre em busca de uma purificação espiritual. Então, os puritanos queriam que a igreja anglicana se adaptasse à Bíblia e abandonasse as práticas vazias do tradicionalismo herdado do catolicismo romano.
Então, esse era o objetivo desse grupo. Na verdade, o grupo não queria fazer nenhuma divisão, mas queria que a igreja voltasse aos estudos, a viver realmente aquilo que a Bíblia ensina. Então, o puritanismo defendia que, de novo, a salvação pessoal vem somente completamente de Deus. A Bíblia é o guia indispensável para a vida do cristão. A igreja deve refletir o ensino correto das Escrituras e valorizava a participação dos leigos no culto e a preparação dos pastores. Isso aqui para a gente fixar bem o que nós já temos falado. Então, os puritanos primavam pela maturidade em sabedoria, boa vontade, resiliência e criatividade. Maturidade, ou seja, cada vez mais a pessoa amadurecia na palavra de Deus. Era o desenvolvimento da salvação. As pessoas cresciam no conhecimento do Senhor, cresciam em sabedoria do Senhor. E também de boa vontade, no sentido de ajudar as pessoas. Alguém que pudesse ver na vida das pessoas as suas dificuldades, os seus problemas, e pudesse ajudar. O que nós, aqui na Igreja dos Irmãos, chamamos de ministério holístico. Aconteceu uma tragédia lá na Guatemala, nós nos movimentamos aqui para ajudar na Guatemala. Aconteceu um problema lá em Coraci, um vendaval, aconteceu lá, destruiu casas, causou muitos problemas, e nós nos juntamos, né, para ajudar essas pessoas. E isso é a boa vontade, a boa obra que não salva, mas nós somos salvos para fazer boas obras. E também a resiliência. O que é resiliência? É a nossa capacidade de nos adaptar, nos adequar a diversas situações. Então, por exemplo, se nós formos trabalhar numa área indígena, nós vamos nos adaptar àquela realidade, viver de uma maneira diferente, mas vamos nos adaptar àquela vida, né? E ter criatividade em vários sentidos, para proclamar a palavra do Senhor. Os puritanos também compreenderam a profunda pecaminosidade do coração do homem. Reconheceu que no coração do homem reside, né, a maldade, e que precisa ser trabalhado isso. Precisa ser levado ao ser humano a palavra da verdade, para que haja uma transformação, haja uma mudança no coração do homem. Eles sabiam que o melhor ainda estava por vir. E nós ainda esperamos, né, o melhor que está por vir. A nossa esperança nunca termina. Nós esperamos na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que virá um dia para nos levar para a glória celestial. Também os puritanos consideravam a família como uma pequena igreja. Isso era muito importante. Como os pietistas, que vamos falar daqui a pouco, os puritanos se reuniam como famílias e é como se aquela família fosse uma igreja. Aí dá origem aos pequenos grupos. Na verdade, não dá origem, mas a origem lá no primeiro século, né? A igreja nas casas, e aqui eles estão voltando a esse momento em que a própria casa é um ambiente onde se pode cantar louvores a Deus, onde se pode pregar a palavra de Deus, pode evangelizar as pessoas. Então, muita coisa acontece no seio da família. Então, a família é como se fosse uma pequena igreja. Isso foi muito importante, muito significativo, e é até hoje. Os puritanos contemplavam a vida toda sendo vivida diante da face de Deus, o que no latim se chama coram Deo. A ideia de estar sempre na presença de Deus, a ideia de viver o tempo todo
desde o amanhecer ao anoitecer, enquanto estamos dormindo, enquanto estamos no lazer, no trabalho, na escola, fazendo qualquer coisa, estamos na presença de Deus. Não há essa diferença entre aquilo que é espiritual e aquilo que é social. Tudo está dentro dessa ideia, né, de intimidade com Deus. Toda a vida, todo o tempo, em qualquer lugar, devemos viver em intimidade com Deus. Então, isso foi muito importante também, e é muito importante hoje. Em qualquer lugar que nós estivermos, precisamos ser reconhecidos como cristãos. As pessoas precisam ver que nós somos diferentes. Jesus orou sobre isso. Ele disse: Pai, olha, eu não peço que tire eles do mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo, mas guarda do mal. E Jesus orou dizendo: olha, para que eles se amem, para que os outros vejam, né, a tua glória, para que os outros vejam a tua grandeza e para que os outros te adorem. Isso aconteceu lá no primeiro século, quando os discípulos viviam, né, naquela unidade, lá em Atos capítulo 2. O que aconteceu? Eles ganhavam a simpatia de todo o povo e a igreja do Senhor crescia, né? Então, essa intimidade com Deus, essa nossa vida de intimidade com Deus em qualquer lugar, faz com que as pessoas percebam uma diferença e nós podemos falar de Deus sem falar, sem usar palavras, mas com nossas atitudes, com a nossa maneira de ser. Outra coisa, eles foram soldados, não soldados no sentido militar, mas foram combatentes mesmo, altamente condecorados no campo da batalha espiritual. Nós vivemos numa guerra. Paulo fala sobre isso lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. A nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, não é contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo. A nossa luta é contra o maligno, né, como o inimigo de Deus, como o inimigo de Deus contra o nosso grande inimigo. Então, nós estamos envolvidos numa luta e a palavra de Deus diz que nós somos soldados, né? E o bom soldado não se envolve nas coisas desse mundo. O bom soldado procura satisfazer aquele que o arregimentou. Então, somos soldados de Cristo. Estamos numa batalha espiritual todos os dias. Estamos vivendo essa batalha espiritual. Outra ideia é que os puritanos foram habilidosos médicos de almas. Eles cuidavam do íntimo, cuidavam da alma das pessoas, estavam preocupados com a alma, né, com a vida interior, com o ser interior. Não se preocupavam apenas com a parte exterior, mas, acima de tudo, com aquilo que é precioso para a eternidade, no caso, a alma, né? Nós usamos essa expressão, ganhar almas para Cristo, ao invés de ganhar pessoas para Cristo, dando essa ideia, né, de levar a palavra de Deus para o interior, né, da pessoa. Então, eles foram habilidosos médicos de almas, trataram com os problemas de pecado, problemas de ansiedade, problemas de tristeza, enfim, problemas, podemos dizer, da alma humana. Também eles compreenderam o contentamento em Cristo, a alegria em Cristo, como a chave genuína para a felicidade. Achar essa alegria é muito importante, né? Fazer as coisas com alegria, fazer as coisas com prazer, porque é para o Senhor. Quando eu saí de Belém e fui para o meio da floresta amazônica, lá para a Transamazônica, muitas pessoas disseram assim para mim: por que você vai fazer isso? Olha, tanta gente aqui
na cidade precisando, você vai para tão longe, olha, lá não tem médico, não tem hospital, lá tem onça, tem cobra, jacaré e todos os perigos, malária, mas também lá tem pessoas que precisavam ouvir o evangelho. E o Senhor me mandou para lá, então a gente foi, mas fomos com alegria. Eu fiquei um pouco preocupado com a minha esposa, que nunca tinha saído assim, mas ela, olha, foi uma guerreira também, e pudemos viver ali naquele lugar por 11 anos, pregando a palavra de Deus, e o fruto, né, Deus deu crescimento àquela região. Então, fazemos com alegria, né, com prazer. A gente não reclama das dificuldades, né, dos problemas que a gente passa. É uma alegria fazer a vontade de Deus. Então, os puritanos compreenderam esse contentamento. O apóstolo Paulo nos ensina isso, né? Ele disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Olha, eu sei estar com fome, eu sei estar com a barriga cheia. Eu sei passar frio e passar calor. Olha, eu sei passar por dificuldades, mas ao mesmo tempo estar alegre. E logo depois ele diz assim: porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, eles compreenderam a alegria, o contentamento em fazer a vontade de Cristo. Ok? Estão comigo ainda? Estão aí acordados? Aí, Jordano, né? Ou às vezes eu fico com dó desse rapaz aí que fica acordado para ficar aqui no nosso estudo. Mas vamos continuar. Agora vamos falar sobre o pietismo. O pietismo não foi muito diferente dos puritanos. E nós temos muito a ver com os puritanos, nós temos muito a ver com o pietismo. Lembra que Alexandre Max saiu da igreja luterana, né, da igreja na Alemanha, e se associou aos pietistas. E ali, em 1708, na cidade de Chosenau, como o Ivaldo já nos ensinou, então ali começou a Igreja dos Irmãos, na Alemanha. O Alexandre Max saiu e fez parte desse grupo pietista. Então, vamos lá. Pietismo. O pietismo foi um movimento que surgiu na Alemanha em meados do século XVII e se propunha a preencher o vazio espiritual que estava dissociado das Escrituras. Veja que está muito parecido com os puritanos. Então, depois que Martinho Lutero fez as 95 teses, colocou lá as 95 teses, ele foi excomungado, ele foi expulso, e aí surgiu um novo grupo, o grupo dos protestantes, né? E o tempo foi passando desde 1517, né, até aqui no século XVII, as coisas foram mudando e foi esfriando novamente. Estavam já se afastando das Escrituras. Então, esses dois homens, muito importante reconhecer, Philipp Jacob Spener, ou Philippe Jacob Spener, e o Augusto Hermann Francke. Esses dois homens lideraram esse movimento no início, esse movimento pietista. Saíram da Igreja do Estado e formaram pequenos grupos. Entre esses pequenos grupos, daí o Alexandre Max fez parte. Então, esse movimento pietista acentuava um retorno interior, subjetivo e individual ao estudo bíblico e à oração. O que é isso? Retorno interior. Né? Era que as pessoas precisavam desenvolver
espiritualmente a sua própria vida, para poder abençoar outros. Então, aqui também havia aquela ideia de que cada crente deve estudar a Bíblia, deve conhecer, deve melhorar para poder abençoar. E também subjetivo. Subjetivo não é que a gente vai interpretar a Bíblia de qualquer maneira. A ideia não é essa. A ideia é de uma aplicação subjetiva, né? Por exemplo, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. O sal da terra, como é que nós vamos entender isso? Temos que ir para a subjetividade. O que quer dizer luz do mundo? Então, nós temos a liberdade para dizer assim, olha, eu devo dar bom testemunho para as pessoas. A minha vida deve ser iluminada no sentido que as pessoas possam ver a vida cristã. Então, nós podemos fazer essa aplicação. O sal da terra, o que é o sal? O sal é um elemento, né, da natureza, mas nós podemos dizer que, olha, eu sou alguém que pode dar um sabor a esse mundo tão cruel, tão difícil. Eu posso abençoar as pessoas, eu posso alegrar as pessoas, eu posso animar as pessoas, porque eu sou o sal da terra. Ou, podemos dizer, a gente vai conservar aquilo que é bom. O sal serve para conservar alimentos, né? Onde não tem outra maneira de conservar. Antigamente usava muito isso. Me lembro quando eu era criança lá no interior, lá no Marajó, que alguém matava uma caça e não tinha como conservar a carne, passava sal, bastante sal na carne, né? Era o peixe, o pássaro, um pouco do mato, sei lá, qualquer tipo de carne, então passava todo aquele sal com bastante sal mesmo para conservar. Então, a gente pode usar da nossa subjetividade e dizer, né, olha, nós preservamos a palavra da verdade. Então, é nesse sentido. Individual, né, ao estudo bíblico, quer dizer, eu posso pegar a Bíblia, abrir a Bíblia, orar e pedir, Senhor, abre, me dá uma luz, né, abre o meu entendimento, eu quero ler, eu não estou entendendo isso, me ajuda, eu quero compreender o que está escrito aqui. O que está escrito aqui? E, com certeza, o Senhor vai nos dar orientação, o Espírito Santo vai nos orientar para entendermos a palavra de Deus. Há coisas que nós não vamos compreender, né? Há coisas que não dá para compreender. Conforme diz lá no Velho Testamento, algumas coisas estão encobertas, outras estão reveladas. Por exemplo, nós não vamos saber quando Jesus vai voltar, qual é o dia, a hora. Muita gente já tentou, né, mas as pessoas já falharam. Então, nós não temos como saber o dia que Jesus vai voltar. Bom, vamos em frente. A verdade bíblica se manifestaria diariamente numa vida de piedade, tanto de leigos quanto de ministros. Veja que está bem parecido com o puritanismo, né? A verdade bíblica se manifesta diariamente na vida das pessoas, né? Pessoa piedosa, tanto de leigos quanto de ministros. O pietismo provocou um novo interesse pelo estudo e discussão da Bíblia e pela aplicação dela à vida diária e no cultivo de uma vida piedosa. Então, veja que esse movimento está dando às pessoas o privilégio de crescerem espiritualmente. A ênfase recaía na função do Espírito Santo. O que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo vai ser o nosso orientador, né? O nosso consolador, mas ele vai nos levar à compreensão. Nós vamos compreender muitas coisas por causa do Espírito Santo. Então, a ênfase recaía na função do Espírito Santo como iluminador da Bíblia e das boas obras, como expressão da verdadeira religião.
Então, mais sobre o pietismo, o Philipp Jacob Spener, esse alemão, ele escreveu uma obra chamada Pia Desideria, ou Desideria, em português, Desejos Piedosos. O que diz isso? Fala sobre o sacerdócio universal dos crentes, ou seja, todos os crentes devem participar dos serviços religiosos, ensinando uns aos outros, sendo assíduos nos estudos bíblicos, na oração, enfim, em toda a vida da igreja. Esse sacerdócio universal nós encontramos lá no livro de Pedro. Pedro fala sobre isso, né? Que nós somos sacerdócio real. Não é apenas agora o sacerdote, né? Aquele que vai fazer o sacrifício, mas agora todos nós temos o sacerdócio. Todos nós somos ativos, atuantes na obra do Senhor. O cultivo da vida espiritual. Você sabe, entende que é a palavra cultivar. Eu gosto muito de cultivar. Eu tenho esse apego pela coisa do campo, né, da agricultura, da pecuária também. Essa questão de cultivo está muito ligada comigo. Eu gosto muito de plantar, né? Eu tenho aqui no quintal da nossa casa, eu tenho tomate, eu tenho couve, eu tenho cebolinha e plantas eu gosto de mexer com a terra, eu gosto de plantar. Isso é uma coisa que está dentro de mim. E da mesma maneira, nós devemos cultivar a vida espiritual, né? A leitura sistemática da Bíblia, oração e jejum, como nós já vimos lá em Atos, no capítulo 13, quando os primeiros missionários saíram lá de Antioquia. E esses irmãos pietistas, eles estavam valorizando isso, a leitura da Bíblia, oração e jejum, mas eles também combatiam os jogos de azar, né? E alguns jogos que eram violentos. Eu quero fazer uma declaração aqui para vocês. Eu não gosto de ver, por exemplo, lutas de UFC, MMA, essas coisas em que as pessoas batem na outra. Essa coisa é um tipo de esporte que eu particularmente não gosto, né? Há jogos que maltratam, né, as pessoas. Mas tem outros tipos de jogos, vícios, né, que as pessoas têm. Também falava da moderação nas vestes. Eles usavam roupas bem diferentes, né, que nós usamos aqui no Brasil. Até porque aqui é muito quente e a gente, às vezes, usa uma roupa mais leve, né? Mas naquele tempo eles usavam uma roupa um pouco diferente. Depois eu vou mostrar algumas fotos aí para vocês. Então, essa ideia de moderação nas vestes, na bebida, moderação na bebida e nos alimentos. Sabe que nos países frios as pessoas tomam alguma bebida, né, mais quente, né, como um vinho, como a cerveja, e para eles isso é muito normal. Eu não gosto de nenhum tipo de bebida alcoólica, mas é muito comum, né? Eu sei que aqui na América do Sul, nossos países vizinhos aqui do Sul, até os crentes usam isso, mas com moderação, né? De fato, a Bíblia diz, olha, Paulo dizendo para Timóteo, olha, não toma somente água por causa das frequentes enfermidades, toma um pouco de vinho, um pouco de vinho. Então tem que ter moderação. Também nos alimentos, com moderação. Se alimentar com moderação, não com glutonaria. Comportamento cristão nos negócios. Tem gente que diz, negócios são negócios, né? Amigos à parte. Outros dizem, negócios são negócios. Vida cristã à parte. Não pode ser à parte. Como nós vimos lá no puritanismo, né? Que devemos viver de igual modo em qualquer circunstância, em qualquer situação,
também aqui no pietismo devemos ter um comportamento cristão em qualquer situação, seja nos negócios, negócios pessoais, negócios comerciais. Temos que ser honestos, temos que dar um bom testemunho, como vivemos dentro de um grupo da igreja, né? E também tendo o amor como parâmetro visível da piedade cristã. O amor permeando realmente a nossa vida. Esse Felipe Jacó Spener, dentro daquele seu documento, né, ele fala sobre o rigor da disciplina na igreja. Santidade de vida. Um comportamento santo contribui para a conversão das pessoas, conforme 1 Pedro, né, capítulo 3, versículo 12, que fala sobre o comportamento, né, sem palavra alguma pode salvar a pessoa. Falando mais sobre as mulheres, salvando os seus maridos com o seu testemunho, mas isso serve para todos, né? Rigor na disciplina. Aqui não está se referindo apenas àquela disciplina eclesiástica, né, ou aquela punição, mas também falando disso, né? A disciplina é importante, a disciplina deve acontecer na igreja, não no sentido de menosprezar as pessoas, mas no sentido de corrigir com amor, conforme a Bíblia ensina, que a disciplina deve ser feita com amor, porque Deus nos disciplina, porque Ele nos ama. Não é com severidade, mas é com autoridade, com amor, visando o bem-estar, visando, né, o retorno daquela pessoa às boas práticas. Nós corrigimos os nossos filhos, nem sempre com a vara, mas nós disciplinamos os nossos filhos. Meus filhos, quando eram pequenos, precisavam ser disciplinados, nem tanto com a vara, eles não precisaram tanto disso, mas tem que haver disciplina. Então, o Felipe Spener valorizou isso, essa santidade de vida, a disciplina na igreja, porque estava solto. As pessoas cometiam pecado e ficava por isso mesmo. Número 4, aqui, a teologia com ênfase na vida prática, em detrimento da especulação. Teologia, uma teologia prática. Vocês já devem ter estudado teologia prática, e então a gente não vai se aprofundar nisso aqui, mas a vida prática, aquilo que nós conhecemos de Deus, aquilo que nós conhecemos das Escrituras, colocando em prática na nossa vida, né, no nosso dia a dia, em detrimento de ficar especulando as coisas. Experiência é o fundamento de toda certeza, né? Ter experiência com Deus, não no sentido de experiência de experimentar, mas no sentido de vivenciar, né? Ter experiência com Deus, ter vivência com Deus. Isso é o fundamento, né, para toda certeza. Somente uma pessoa regenerada pode possuir um conhecimento real da verdade revelada. Entretanto, Deus pode usar os ímpios para comunicar a sua palavra. Faltou aqui, eu cometi um erro aqui de digitação. Deus pode usar os ímpios para comunicar a sua palavra. Ele pode fazer isso, mas ele quer nos usar com realmente uma experiência, uma vivência na fé cristã. Nós só podemos, digamos, ensinar aquilo que nós sabemos, aquilo que nós vivenciamos. Eu não posso falar de amor se eu não amo. Eu não posso falar de perdão se eu não perdoo. Eu não posso falar de paciência se eu não sou paciente. É nesse sentido, né? Então, gente, o pietismo rejeitava o governo civil sobre a igreja. Então, quem governa a igreja? Temos o Espírito Santo, que governa, né? Temos a palavra de Deus, que é a autoridade, que ensina. Então, dentro do pietismo,
o Estado não governava sobre a igreja. Se posicionava contra as lutas armadas e as ações mortíferas da Inquisição. Lembra que a igreja perseguia aqueles que a igreja do Estado, né, a igreja não reformada, perseguia aqueles que eram contra o clero. Muitos foram queimados, muitos foram jogados aos leões, né, muitos foram sacrificados, foram martirizados por fazerem a vontade de Deus. Então, o pietismo buscava pureza e mais intimidade com Deus sem intermédio do clero. Então, fazendo uma revisão rápida aqui, experiência religiosa assume um caráter preponderante na vida dos crentes, ter realmente experiência com Deus. O chamado biblicismo, os seus padrões emanam da Bíblia. Isso estava no Catecismo Menor de Lutero, né, que deveria ser ensinado às crianças. Tem muitos dos nossos irmãos, da Igreja dos Irmãos, que usam o Catecismo Menor de Lutero para ensinar às crianças. Não vai substituir a Bíblia, mas tem orientações boas aí para ensinar as crianças no conhecimento da palavra de Deus. O perfeccionismo, aquela preocupação, bem como a pregação do Evangelho, a prática social de socorro aos necessitados. Que nós temos o chamado, como é que nós chamamos? Ministérios holísticos, né? Eu já mencionei ainda há pouco. Assim como os puritanos, também os pietistas tinham essa preocupação de abençoar as pessoas que tinham dificuldades. E a reforma na igreja, o desejo de reformar, combatendo a sua letargia, né? Aquele seu fracasso, estava, digamos assim, morrendo, né? Aquela morte espiritual, bem como as suas práticas consideradas mundanas. Então, o pietismo alcançou a Dinamarca, a Inglaterra, a América do Norte e influenciou este homem aí chamado Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, um nome grande. Aliás, tem mais nome aí nesse nome do conde Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Vamos falar daqui a pouco. Vamos ter um pequeno intervalo aí para tomar uma água, tomar um cafezinho, tomar um açaí, alguma coisa, e depois nós voltamos. Ok, Ricardo? Ok, então nós vamos falar sobre os morávios. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar ou conhecem um pouco da história dos morávios, mas essa é uma história fascinante. Eu fico empolgado com a história dos morávios. Eu estudei um pouco sobre os morávios quando estava no seminário, na Palavra da Vida, isso lá no início dos anos 90. E assim foi o tempo em que eu tive mais assim contato, né, com a história, e isso me empolgou muito, a história dos morávios. E, de certa maneira, isso me trouxe um incentivo, né? E espero que a história dos morávios também possa contagiar você, porque é fascinante. Eu fico muito empolgado com a história dos morávios. Então, aí tem uma foto atual, né, da cidade onde vivia aquele conde Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, né? Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. E esse conde era uma pessoa bem-sucedida, né? Uma pessoa de uma boa família, era um pietista, e ele fundou uma comunidade chamada, eu não sei pronunciar, mas seria Herrnhut, que significa a cabana do Senhor, ou então a vigília
do Senhor. E esse conde estudou, ele estudou com o Spener e também com outros renomados na época do pietismo. Então, ele tinha toda aquela influência, né, do pietismo. Então, vamos falar sobre os métodos missionários dos morávios e depois a gente vai entrar nos detalhes. Então, o que os morávios queriam? Eles queriam enviar comunidades inteiras de artesãos para morar no país evangelizado, ou seja, num outro país. Como artesãos, eles poderiam sustentar financeiramente. Eles poderiam trabalhar e ganhar o seu próprio dinheiro e ser um missionário num país distante. Diz a história, conta a história que em 20 anos foram enviados mais missionários morávios do que todos os protestantes enviaram em 200 anos. Então, foram muitos missionários e um movimento muito grande. Lembrando que esse movimento foi um movimento entre os protestantes, aqueles que saíram, né, da Igreja do Estado, aqueles que viveram depois de Lutero, eram chamados protestantes. Então, esses, né, muitos foram missionários, foram para vários lugares, mas esses são os protestantes que foram enviados pela Igreja, né, moraviana. A gente vai ver os detalhes depois. Então, Zinzendorf, vamos chamar só Zinzendorf, que fica mais fácil. Ele foi influenciado pelo pietismo. Todas aquelas ideias que nós já vimos, tanto do puritanismo como do pietismo, estavam na vida de Zinzendorf. E ele teve um despertamento muito grande, um zelo missionário muito grande, depois que ele conheceu moradores na Groenlândia. Então, a Zinzendorf vivia na Alemanha e a Groenlândia fica bem distante, né? Mas ele teve contato com pessoas na Groenlândia e ele foi convidado a participar da coroação de um rei na Dinamarca, mais ao norte da Alemanha. E ele foi lá para a coroação, né, do rei da Dinamarca, Cristiano, acho que era esse o nome, Cristino VI. E ali, naquela viagem que o Zinzendorf fez para a Dinamarca, ele conheceu um escravo chamado Anthony Ulrich. E esse escravo, agora um protestante, estava livre, falou para o Zinzendorf: meus parentes, meus irmãos são escravos lá na Índia Ocidental, isso era aqui no Caribe, na América. Seria tão bom se fossem missionários lá para falar de Deus para eles. Então, o conde Zinzendorf voltou para sua terra. E interessante que havia uma perseguição, os moravianos ali da República Tcheca estavam sendo perseguidos porque eles não aceitavam a liderança da igreja, né, a igreja do Estado. Então, eles fugiram para a Alemanha. Ficava ali mais ou menos na fronteira, Alemanha, Áustria. E eles foram lá para Zinzendorf. Zinzendorf protegeu esse grupo. Era mais ou menos 300 pessoas refugiadas, 300 crentes, 300 protestantes que foram para ali. Eles eram perseguidos por causa do fato que eles eram adeptos do John Huss, que nós já vimos em aulas passadas, que se manifestou contra, né, os dogmas da Igreja Católica. Então, esses homens foram lá para a cidade de Hamhut
onde Zinzendorf era o conde. O que é o conde? Ele era o dominador de uma determinada área. Ele era da família real, então ele era o dono, vamos dizer assim, de uma área, e as pessoas moravam lá, e ele protegeu esses protestantes. Como um bom pietista, ele guardou e protegeu aquelas pessoas da perseguição. Então, voltando à história do Anthony Ulrich, esse Ulrich falou para Zinzendorf: olha, se apenas alguns missionários viessem para a nossa terra, certamente seriam calorosamente recebidos. Também tenho um irmão e uma irmã em cativeiro que anseiam conhecer o Deus vivo. Olha só que legal, né? Esse homem estava clamando por alguém que pudesse viajar e levar a mensagem para aquelas pessoas escravas que estavam tão longe. Então, isso acendeu aquela chama por missões no coração de Zinzendorf. Foi assim, um chacoalhar na vida dele, né? Como a gente diz. Ele ficou motivado e ele voltou lá para a sua cidade e, na primeira oportunidade, ele relatou aos irmãos da igreja, era chamado de Unitas Fratrum, ou seja, irmãos unidos ou unidade dos irmãos, a comovente história do Anthony. Ele contou essa história para aqueles 300 irmãos que estavam ali naquela igreja. E aqui nós temos a pintura dos dois, né? Dois jovens que estavam naquela reunião, o Léo e o Davi, né? O John Leonard Dober e o Dave Nichtschmann. Esses eram dois jovens que estavam ouvindo aquele entusiasmo do Zinzendorf falando do Anthony e dos parentes deles dele na Índia Ocidental, ou nas Índias Ocidentais, como disse o escravo. Então, o John Leonard Dober sentiu aquele desejo de fazer alguma coisa. E ele, então, se dispôs a ir para as Ilhas Virgens Britânicas, lá no Caribe. E ele se levantou e manifestou o desejo de ir. E também o David Nichtschmann decidiu ir também. Vamos para lá. Logo no princípio, conta a história que os demais ficaram assim, dizendo: não, olha, cuidado, não se precipite, não fique tão empolgado assim, pode ser que não dê certo, é uma viagem muito longa, e ir para um país diferente e tal. Então, no início, houve uma reação negativa, mas com a insistência de Zinzendorf, com a pregação da palavra, mostrando o interesse de pregar o evangelho a toda criatura, a igreja disse: tudo bem, vocês podem ir. E o David era um artesão, ele trabalhava com várias coisas, fabricava várias coisas e podia ganhar algum dinheiro com isso. Mas eles não tinham dinheiro suficiente para viajar lá da Alemanha para o Caribe. Então, eles, pesquisando, descobriram que havia o dono daquela região lá do Caribe, era um inglês, um grande fazendeiro, que tinha muitos escravos lá, aproximadamente 3.000 escravos. Então, qual foi o plano deles? Eles não tinham dinheiro. Então, eles se venderam como escravos. Isso que eu achei fantástico, isso. Eles se venderam como escravos para serem missionários. Olha, você quer escravos? Tem dois aqui, né? O Leonel e o Dave. Nós queremos ser seus escravos. Então, comprem a gente
e a gente vai para lá ser escravo, vamos trabalhar. E o homem aceitou. Mas antes do homem aceitar, ele já havia rejeitado que alguém fosse pregar o evangelho lá para os seus escravos. Mas, como escravos, então ele aceitou comprar os dois, ele pagou o dinheiro, com o dinheiro, esses homens compraram a passagem e eles viajaram para a Dinamarca, para Copenhague, e de lá, então, eles viajaram, pegaram um navio e foram para as ilhas lá no Caribe. Isso, para mim, foi fantástico, né? Eles se venderam como escravos. Então, no dia 21 de agosto de 1732, há quase 290 anos passados, Leonardo Dober e David Nitschmann foram enviados pela igreja, chegando ao Caribe em dezembro do mesmo ano. Veja que foi uma viagem longa, de agosto até dezembro. Eu gosto muito de viajar de navio. Eu viajo, às vezes, daqui de Macapá para Belém, são apenas 24 horas de viagem. Eu gosto muito de viajar. Mas aqui é uma tranquilidade, né? Rio é calmo. Alguns lugares, passam algumas baías que balançam um pouquinho, mas nada comparado ao Oceano Atlântico, né? Mares que são muito revoltosos, né? Há muitas ondas, né? E já pensou agosto, setembro, outubro, novembro, e chegar em dezembro, 5 meses de viagem? Sem dúvida alguma, é algo cansativo, algo talvez até estressante, mas nada disso abalou aqueles jovens. E durante a viagem, eles foram pregando o evangelho para as pessoas que estavam naquele navio. E muitos acharam, vocês são loucos, né, para fazer uma viagem dessa. Mas eles sabiam o que estavam fazendo, eles estavam obedecendo a Deus. Então, eles foram enviados pela igreja e chegaram ao Caribe no mês de dezembro do ano de 1732. Então, aí tem uma imagem dos parentes daqueles dois homens se despedindo. Eles disseram para as pessoas assim: deve o cordeiro que foi morto receber a recompensa do seu sofrimento. Esse foi um lema que os moravianos utilizaram, e esse lema permanece até hoje dentro do campo missionário, né? O cordeiro que foi morto, Jesus Cristo, deve receber a recompensa pelo seu sofrimento. Ou seja, ele sofreu tanto em nosso lugar, por que eu não vou sofrer também um pouquinho por ele, né? Essa era a ideia. Então, fazer essa viagem longa para pregar aos escravos como escravos era nada diante do sofrimento que Cristo fez por eles. Então, muito legal isso, muito interessante. Então, eles viajaram. E aquela região, aquela cidade, Hemhut, tornou-se um centro de atividades missionárias, iniciando missões no Suriname, aqui na América do Sul, África do Sul, Argélia, na África, Guiana, aqui bem perto de nós, onde nós estamos aqui no Amapá, Jamaica, na América Central, Antígua e tantos outros lugares. Só para a gente ter uma ideia, 1732, o Dober e o Nitschmann foram para o Caribe e desembarcaram na ilha de São Tomás, ou São Tomás, lá em dezembro, né, de 32, como nós já vimos. Em 34, Augusto Gottlieb Spangenberg foi para Geórgia, nos Estados Unidos. Em 1740, outro David Zeisberger, foi trabalhar com os índios americanos. E em 1741, o próprio Zinzendorf foi visitar a América e teve contato com irmãos da Igreja dos Irmãos. Lembra que a Igreja dos Irmãos já estava na Pensilvânia, já estava nos Estados Unidos desde 1719.
foi a primeira leva, né, de crentes da Igreja dos Irmãos, comandados por Pedro Beck, que saiu da Alemanha e foi para os Estados Unidos, em 1719. Então, a Igreja dos Irmãos chegou antes dos moravianos. Só que a Igreja dos Irmãos chegou lá não como missionários, não foram enviados por uma igreja, eles foram para trabalhar na agricultura. E, então, lá continuaram o trabalho, né, da igreja. 1760, Zinzendorf morreu. Os morávios haviam enviado, até essa época, 226 missionários a 10 países diferentes. Veja que em pouco tempo a igreja enviou 226 missionários, até 1760. Lembra o que aconteceu em 1760 no cenário mundial? A chamada Revolução Industrial, né? Agora, uma reflexão para nós. Estamos no Brasil, a Igreja dos Irmãos está no Brasil, quantos anos? Desde 1950, né? Nós comemoramos, em 2008, nós comemoramos 60 anos no Brasil. E 2008, agora nós já estamos em 2021, né? Já passou aí 13 anos. Então, podemos dizer 72, 73 anos de vida. E nesse tempo, quantos missionários a Igreja dos Irmãos no Brasil já enviou para o campo missionário, né? Quantas pessoas já enviou para o campo missionário? É algo para a gente refletir, né? Com certeza, muito menos do que 226. E observe que aquela igreja lá não teve que gastar dinheiro, muito dinheiro, para enviar os seus missionários. Eles tinham um compromisso, nós já falamos sobre isso, né? Deus chama e ele vai suprir as necessidades. Então, outros locais foram alcançados posteriormente, como o Egito, Labrador, Espanha, o Ceilão, Romênia, Constantinopla, as Índias Ocidentais, aquela região da América Central, o Caribe, Groenlândia, Turquia, Lapônia e tantos outros lugares, até na Ásia e nas Índias Orientais, missionários foram enviados. Eu peguei esse mapa aqui, mostrando o percurso. Então, nessa linha azul mais escura, a viagem dos dois jovens, o Leonardo e o David, saíram da Alemanha, foram para a Dinamarca, pegaram um navio. Bom, eu não sei se foi essa rota que eles fizeram aí, mas eu marquei aí, assim, até chegar ao Caribe, 1732, levou aí 5 meses aproximadamente de viagem para chegar no Caribe. O primeiro grupo da Igreja dos Irmãos saiu da Alemanha também em 1719, comandados por Pedro Becker, foram para Pensilvânia, nos Estados Unidos, e se instalaram lá na cidade que eles chamaram de Georgetown. Em 1729, outro grupo, ou seja, 10 anos depois, né, do primeiro grupo, 1729, outro grupo foi para os Estados Unidos. E todo aquele crescimento aconteceu lá, como nós já vimos na aula de A História da Igreja dos Irmãos com o irmão Ivaldo. Então, vejo que algo aconteceu mais ou menos na mesma época, né? E houve um crescimento da Igreja dos Irmãos nos Estados Unidos, avançando para o oeste, avançando mais para o norte, mais para o sul, chegando também no Canadá e até o México. E os moravianos também, chegando no Caribe, se espalharam para os Estados Unidos e para outras partes no mundo, chegando, inclusive, no Brasil. Então, veja que há um movimento, né, movimento missionário nesse período, no século XVII, século XVIII,
e século XIX. Um movimento muito, muito grande de missionários no mundo inteiro. Então, esses moravianos, o que eles fizeram? Eles fizeram um movimento de oração muito grande. Um movimento de oração que levou 100 anos, começando em 1727. Ora, se começou em 1727, foi até 1827. 100 anos de oração. Diariamente, eles estavam orando pela salvação das pessoas, orando por missões. Eles desejavam iniciar um trabalho missionário entre os povos que não eram alcançados, que não eram evangelizados. Hoje, ainda há muitos povos que não são evangelizados, que precisam ouvir o evangelho. Eu posso dizer, aqui mesmo dentro do Brasil, dentro das nossas cidades, ainda há muitos grupos que não são alcançados ainda e que precisamos alcançar. Então, eles tinham esse desejo, né? Como eu disse outro dia, nós temos tudo para fazer, basta tomarmos uma posição, basta querermos fazer, basta confiarmos em Deus e seguirmos em frente. E o Senhor vai abençoar. Então, eles desejaram fazer o trabalho missionário. E eles fizeram. Eles deveriam ser autossuficientes financeiramente. Assim como Paulo era um fazedor de tendas, ele recebia algumas ofertas, mas ele também fabricava tendas para ter o seu sustento. E os moravianos tinham essa prática, eles eram artesãos, eles treinavam, eles se preparavam para ir para os outros países e eles trabalhavam para o seu sustento. Quando eu pensei de ir para o interior, eu comecei a me preparar para ir para o interior. E eu fui, então, aprender, eu estudei agropecuária, eu estudei um pouco de agricultura, criação de pequenos animais, e pequenos, médios, até grandes animais, porque eu ia viver no interior, eu precisava saber disso. Eu não ia depender daquelas pessoas lá. Então, a gente trabalhou plantando hortaliças, criando galinha, criando peixe, criando ovelhas, criando vacas e tirando leite, todas essas coisas para o sustento da família. A gente vivia de uma maneira bem simples. Não tínhamos tudo que a gente queria ter, mas alimento tinha, né? E a gente bem alimentado também tem boa saúde. Então eu tive essa preocupação, né, de conhecer as coisas para poder ter o sustento. Então hoje eu sou um professor, eu estudei para isso, trabalho aqui no estado, tenho meu sustento do governo do estado, sou concursado do estado, então eu não dependo tanto, né, da igreja, se bem que os irmãos ajudam, né? A igreja ajuda bastante. Então, isso é importante para o missionário, ter uma maneira que ele possa ter o seu sustento. E hoje tem muitos missionários que são profissionais, eles vão como empresários, vão como médicos, como professores, como enfermeiros, para outros países, e eles vão, então, desenvolver o trabalho missionário como profissionais. Isso aí é muito importante. Só falar sobre as principais características e nós vamos parar por aqui. Então, eles aceitavam a cultura do povo sem impor seus costumes europeus. Isso foi muito interessante. Os missionários moravianos, eles aceitavam a cultura do povo, claro, aquilo que não era necessariamente considerado pecado, né? Mas eles não faziam qualquer imposição sobre os costumes europeus. O que eu vejo, por exemplo, aqui, muitas missões, aqui na Amazônia, né, que trabalham com os índios,
De vez em quando a gente vê os índios de terno, paletó, gravata, né, descalços, às vezes alguns calçados, mas impondo uma cultura. Eu já fui convidado a pregar uma certa vez em determinado lugar. Eu fui com a camisa social, mas eu não tinha gravata. E disseram que eu não podia pregar se não tivesse gravata. Então, alguém saiu correndo e arranjou uma gravata para colocar uma gravata, como se a gravata fosse pregar, né? Eu usei a gravata ali, para mim não tinha problema nenhum, mas não é a nossa cultura, né? Então, a gente não vai impor a nossa cultura. Então, os moravianos, eles pensaram assim: não vamos impor a nossa cultura, vamos aceitar a cultura do povo. Eu acho legal o Bruce tomando açaí com farinha, né, falando dessas coisas. Muitos missionários vieram para o Brasil que aceitaram a nossa cultura, a cultura brasileira. Nem toda a cultura, né, mas aquilo que é bom, tudo bem. O missionário era enviado para evangelizar, não para doutrinar. Era para evangelizar. Então, depois de evangelizar, então vinham os doutrinadores, os professores, aqueles que vinham realmente para solidificar. Nós temos pessoas especialistas, podemos dizer assim, em evangelizar. Não perdem a oportunidade de pregar o evangelho, mas o outro vem para ensinar. É isso que a Bíblia fala lá em Efésios, né? Sobre os dons. Uns evangelistas, outros pastores mestres. E assim os moravianos, os morávios, faziam. Se o povo não aceitasse o evangelho, bom, eles partiam para outra, iam para outro campo, diferente da igreja, né, do Estado, que se a pessoa não aceitasse o evangelho, ela poderia ser castigada. Então, bem diferente agora. Então, eu quero terminar essa parte aqui com essa frase, que o cordeiro que foi morto receba a recompensa por seu sofrimento. Esse grito se tornou o lema do movimento das missões dos morávios. E que esse seja também o nosso grito, né? Cordeiro que foi morto, Cristo que se entregou na cruz, para a glória dele, em reconhecimento à santidade dele, o sacrifício que ele fez por nós, também devemos dar a nossa vida para evangelizar outros, como missionários enviados ou como leigos mesmo, anunciando o evangelho a toda criatura, lembrando para glorificar o nome do Senhor. Então, esse grito que se tornou o lema do movimento de missões moráveis também deve ser o nosso grito, né? Que o cordeiro que foi morto receba a recompensa por seu sofrimento. Que Deus nos abençoe. Se tiver alguma pergunta, a gente pode, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Eu recomendo que vocês pesquisem sobre os moráveis. É muito bonita a história deles. Alguém? Cerca de quantos anos aqueles jovens tinham? Agora você me fez uma pergunta difícil. Eu não tenho certeza, mas entre 23 ou 26 anos. Mas eu vou pesquisar sobre isso. Eu acho que eu já li em algum lugar a idade, mais ou menos a idade deles. Pastor, Fala, Marcos. O que me impressiona muito num trabalho missionário, quando Deus nos desperta para um momento como esse, muito importante, que envolve vidas, eu fico pensando muito nessa questão da oração, né? 100 anos. Fiquei muito pensativo, né? Porque a gente ora tão pouco, né?
eu tenho essa experiência, assim, pelo fato de que eu estava lendo aqui, observando aqui, que ele fala que fizeram um ciclo de 100 anos de oração interrupta, né? Quer dizer, isso me chamou muita atenção, né? Porque, como o senhor falou, um grupo muito dedicado mesmo e priorizando, né? Tempo mesmo, orando, para depois desenvolver os propósitos e objetivos que eles tinham, né? Mas direcionado pelo Senhor. Então, essa busca de oração, olha, me impressionou. Eu ainda não tinha ouvido um grupo desse até então, né? Ser comentado dessa forma, né? Então, isso me chamou muita atenção, né? Muito mesmo. Com o advento, né, do Covid, né, essa pandemia que estamos passando, isso tem levantado muito movimento de oração. Eu creio que nós estamos orando mais agora, assim, pelos doentes, né? A gente tem mais possibilidade de conhecer as necessidades dos outros e estamos num movimento de oração muito grande. Cadê o Léo? Está por aí, o Leonardo? Nosso grupo de embaixadores aqui de Macapá, o grupo dos jovens, eles estão orando, não presencialmente, mas eles têm um programa de oração. Como é que é o nome, Léo? Do jovem ou da nossa classe? Não, dos embaixadores. É círculo de oração. Uma coisa assim. Então, tem também os Campos Brancos, né? O projeto Campos Brancos, o projeto com os idosos, também tem esse momento de oração. Estamos orando. O dos jovens agora, aí... a nossa comissão de jovens, eu e a Esté e o Vinícius, fizemos a proposta para os jovens também fazer esse círculo de oração. Ótimo. Então, mas eu vejo que por muito tempo parece que a oração ficou um pouco assim desprezada, né? A gente precisa orar mais, orar e ter mais intimidade realmente com Deus. Isso é fundamental, né? A oração. Aquilo que a gente fala, né? Deus fala conosco através da Bíblia. E nós conversamos com Ele através da oração. Então, precisamos orar mais. Orar pelos povos, né? Orar, enfim, pelas pessoas. Eu posso contar um testemunho para vocês. Um dia eu estava no aeroporto e tinha um homem... Eu ia viajar para Belém e tinha um homem que sofreu um acidente de caminhão. Ele sofreu um acidente e estava todo... As pernas dele estavam todas cheias de pinos, metal, né? Aqueles platina. E ele não conseguia andar e ele estava indo para Brasília para fazer tratamento lá. E ele ia para Brasília, eu ia ficar em Belém. Ele ia continuar o voo, eu ia ficar em Belém. E assim eu só perguntei: eu posso orar pelo senhor? Aí, claro, pode. E eu orei por ele. E nós viajamos. Né? Não ficamos sentados na mesma poltrona no avião, ele ficou num lado, eu no outro, e cheguei em Belém, eu desci, ele seguiu viagem. E passou meses, muitos meses, eu encontrei aquele homem de novo aqui, em Macapá, andando na rua. E ele me chamou e disse: ei! Ele nem sabia meu nome, né? Eu também nem sei o nome dele, nem perguntei o nome dele. Aí eu olhei, né? Aí eu fiquei pensando, eu já vi esse homem em algum lugar. Aí ele disse: você lembra de mim? Aí eu falei: olha,
sei, eu acho que eu já lhe vi em algum lugar, mas não estou lembrado. Aí ele disse, mas eu nunca vou esquecer. Eu disse, por quê? Ele disse, porque você orou por mim lá no aeroporto, quando eu estava indo para Brasília, um tempo atrás. Olha, eu estou andando. Não estou dizendo que a minha oração curou o homem, não. Mas a importância, né, que ele deu à oração, reconhecimento né, sobre a oração. Então, é muito importante a gente orar uns pelos outros, orar pelos doentes. Eu vejo um movimento tão grande de oração pelo pastor Rai. Que legal, né? A gente orando pelo pastor Rai, para que ele fique recuperado, né? Para que ele fique curado dessa enfermidade. Agora, por missões, irmão Marcos, nós temos que orar especificamente mais. Por missões. Né? Inclusive, a igreja local deve orar. Geralmente as pessoas dizem assim, nós não temos condições. Não temos condições. Não temos recursos, não sei o quê. Ao invés de falar isso, vamos orar. Né? Vamos orar para que Deus nos dê condições para avançar. Né? Então, esse movimento morável é muito entusiasta. Eu realmente fico bem entusiasmado. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu tive um infarto em 2004. Não sei se vocês sabem disso, eu tive um infarto. Meu coração parou de bater. E, pela graça de Deus, o coração voltou a bater. Eu passei quase 2 meses em tratamento de saúde. Aquela coisa que a gente diz, morre, não morre, mas estou aqui contando a história. E eu tinha decidido dar um tempo, porque há muita preocupação, muito trabalho, e os médicos disseram, olha, você tem que... Ou você para, ou você morre. Bom, depois eu fiquei pensando, mas se eu morrer trabalhando por Cristo, isso é ótimo, né? E então eu fui convidado para vir para Macapá, trabalhar aqui com a igreja do Pacoval. Então eu vim, com toda a dificuldade de saúde que eu estava naquele momento, né? Com um problema de pressão alta e tudo mais, mas eu vim, né? Estamos aqui. Mas aí uns 4 anos atrás, eu pensei assim, bom, eu vou me aposentar e não vou mais me envolver tanto assim, vou continuar sendo um cristão, fazendo o que todo cristão deve fazer, mas eu não penso mais em ministério, assim, e tal e tal. Depois eu fiquei pensando, mas que bobagem minha é essa? Né? Que bobagem minha é essa? Enquanto eu tiver vida, enquanto eu estiver respirando, enquanto eu puder falar, para mim, não importa a enfermidade. Eu tenho que aproveitar o tempo. Né? Como o Paulo diz lá para Timóteo, né? Para Timóteo, que devemos aproveitar o tempo. Né? Não é para Timóteo, é para os Efésios, se não me engano. Né? Que diz que nós devemos aproveitar o tempo porque os dias são maus. E eu quero, então, aproveitar o tempo. O pouco tempo que eu tenho ainda pela frente, eu quero dedicar todo para o serviço do Senhor. Seja onde Ele me mandar, eu quero fazer a vontade dEle. Né? Não que eu tenha condições, não que eu tenha recursos, mas eu estou nas mãos de Deus. Né? Então, eu creio que nós devemos confiar mais no Senhor, devemos ter essas experiências, né, de oração e realmente, como diz o povo, meter a cara e fazer a obra do Senhor. Né? Espero que também a história dos moráveis possa contagiar cada um de vocês, cada um de nós. Ok, pastor, se me for me permitido mais uma pergunta, eu fiquei também pensativo. O senhor falou sobre a questão aí deles se venderem, né, como escravos para poderem ir a esses lugares. Eu não queria fazer aqui uma colocação
os dias atuais, mas eu queria entender um pouquinho quando, em um dos pontos, falam que eles deveriam ser autossuficientes financeiramente. E nós sabemos que quando um missionário ele é enviado para um campo, geralmente ele já vai com a sua oferta, né? Geralmente se tem uma moradia. Como é que se pode entender isso sem, claro, sem ferir, né, esses princípios aí que a gente sabe que está acontecendo, né? Mas eles fizeram uma coisa aqui que me surpreendeu, né? Como estou dizendo, eu estou surpreso porque eu nunca tinha visto um grupo com uma personalidade tão sincera, né? De poderem ir para aquele campo, mas sem depender, né? Vamos dizer assim, de uma igreja, né? Para custeá-los, né? E eles não, eles saíram, tinham suas profissões e lá mesmo eles exerceram isso, né? Uma coisa assim, ficou um quebra-cabeça para eu poder entender assim, né? Mas eu vou tentar aqui encaixar algumas coisas, mas eu pergunto, pastor, assim, o que mudou, na verdade, para que hoje fosse diferente, né? Do que eles fizeram antes e hoje é feito diferente, né? Se envia, mas aí tem que ter a sua contribuição, já tem que já incrível, né? Eu fiquei assim pensando, né? Como poder entender melhor Sim. isso. Sem ferir, né, os princípios como tem sido feito nos dias atuais hoje, né? Esse princípio foi o princípio adotado pelos morávios. Isso não impede que a igreja sustente o missionário. Foi a maneira, naquela época, que foi mais, digamos, razoável para a igreja. Vamos lembrar que foi a igreja que enviou. Então, foi a primeira igreja que enviou missionário protestante. Foram os morávios. E naquela época, a vida naquela época era diferente de hoje, né? Eu imagino que eles não teriam como, por exemplo, mandar uma oferta da Alemanha para as Ilhas Britânicas, levando 5 meses de navio. Eles não tinham como também juntar muito dinheiro e entregar para eles passarem muito tempo lá. Então, a situação era bem diferente, né, de hoje. A economia era diferente. Vamos lembrar que era uma mudança do feudalismo para o capitalismo, né, que vimos em outra oportunidade. Então, a decisão dos morávios eu creio que foi a decisão mais correta para eles naquele momento. Hoje é diferente. Hoje a gente tem o Pix, né, aqui no Brasil, a gente pega lá o número do Pix e faz uma transferência na mesma hora, ou quase na mesma hora, né? Transferência da conta de um banco para o outro. Então, isso é muito mais fácil hoje. Tá legal, Léo. Deus te abençoe. Até a próxima. O Léo. Tem que sair, né? Então, isso, Marcos, naquele momento foi assim, né? Hoje é um pouco diferente, né? Porque a nossa sociedade não é mais tão agrícola como era naquela época, é mais industrial. Então, seria difícil, em algumas situações, uma pessoa sair de um lugar e ir para o outro sem um sustento. Mas também é fácil uma pessoa que tem uma profissão ir para um outro país, exercer a profissão e, ao mesmo tempo, ser um missionário. Por exemplo, eu sou professor. Eu sou professor de língua portuguesa. Eu posso ir para a Itália e ensinar português, aí para o Jordano,
e para os italianos. Pode não, professor. Você faz assim, vai ser preso aqui na Itália. Tem que ter documento, legalização, Aí não pode, não. Tem que... Aqui tem Tem problema. Pastor Solar. Tem taxa, tudo tem que ser documentado, tem que pedir permissão aqui. Pois é, mas então, pede permissão. Então, como profissional, eu não posso fazer isso no Uruguai também, né, Sanches? E como profissional, eu não, no Uruguai ensinar na escola. Pelo Mercosul, pode. Uruguai, sim. No Uruguai sim, pelo Mercosul, porque tem convênio. Uruguai, Argentina, Brasil, pode. É mais fácil. Não, mas estou falando ensinar na escola pública. Sim, pode. Ensinar. Pode. Não, tá. Aqui tem que passar assim, para a escola italiana, para a universidade italiana. Oi? Aqui tem que passar pela universidade italiana. Voltar para a escola, professor, primeiro. Então, mas entende o que eu quero dizer? A gente pode usar de uma profissão no outro país. Por exemplo, no Japão, eu estava lendo a história de um casal de jovens americanos que são surfistas. A profissão deles é o esporte de fazer surf na praia. Então, eles foram para o Japão ensinar surf para os japoneses. Mas eles foram como missionários também para pregar o evangelho aos japoneses. Então, ao mesmo tempo em que eles desenvolvem o esporte do surf e ensina surf para os japoneses, eles estão pregando o evangelho para os japoneses. É um exemplo, né? Tínhamos uma missionária aqui da Argentina que foi para o Chad como enfermeira. E estava sendo enfermeira lá, mas também missionária. Então, são possibilidades, né? São possibilidades. E eu creio que hoje, nossa realidade hoje é muito mais provável, né, que a igreja deva sustentar o seu missionário num outro lugar. Desde que se ele não pode conseguir recursos, então a igreja pode ajudar sem dúvida nenhuma, né?